coisa boa, um relaxamento, não? Acalmando a agitação da casa, nossa casa sente também a agitação, as tristezas, as alegrias. Lembram que eu falei que somos tudo uma coisa só? Porque nós somos feitos de energia. E até aquilo que não é animado, que não tem ânima, que não se move, também é energia, também vibra em hertz. Vocês aceitam um cafezinho? Então, meus amores, lembram que eu abri a caixinha de perguntas? Se você pudesse sentar comigo naquele banco que fica aqui no quintal de casa, o que você me perguntaria? E teve uma pergunta muito interessante, vou baixar um pouquinho o som. Teve uma pergunta muito interessante que alguém me perguntou: a minha válvula de escape é a comida, e a sua? E eu achei tão interessante esse assunto para nós falarmos das compulsões alimentares e afins, para a gente chegar a um entendimento. Isaías, muito bem-vindo, ao entendimento do que tudo isso significa. Vamos nos aprofundar um pouco mais nas compulsões, né? Principalmente falando de alimentos, compulsões alimentares. Por quê? Porque não é só uma compensação, não é só uma compulsão. Minha válvula de escape quando eu tô triste. Theo, querido, muito bem-vindo. Quando eu tô triste, eu desconto na comida. Vai além, nós precisamos entender o porquê. Em primeiro lugar, o nosso cérebro, a tia Cris, o nosso cérebro ele precisa de compensação. E por ele precisar de compensação, funcionamos assim, nós vamos desenvolver um ou mais vícios ao longo da vida, tá? É natural, é normal, nós nunca vamos poder tirar o vício da nossa vida. Então, nós precisamos conviver com isso. Olha quem eu trouxe hoje, eu trouxe o amor para conversar com a gente. O amor estava de ponta cabeça, agora o amor tá certo. Então, se a gente tem ciência que nós vamos ter vícios e que nós vamos ter que conviver com esses vícios a vida toda, nós temos que direcionar para que lado que vai ser esses vícios, né? Muitos têm no cigarro, na bebida, na alimentação, na prostituição, no sexo compulsivo, esses vícios nocivos, né? Mas nós podemos substituir os vícios por vícios não nocivos à nossa saúde, à nossa integridade física e por aí vai. Nós podemos substituir por pintura, por exercício, por leitura, por um curso novo, por um aprendizado novo, por lutas, por esportes. São exemplos, tá? Mas vamos falar mais a fundo de compulsão alimentar. Eu entendo um pouquinho desse assunto porque eu tive uma clínica de reeducação alimentar. Então, vai além, vamos começar lá no início, onde é que vem, né? Isso, na nossa formação dentro de útero, como a nossa mamãe estava se sentindo, como a nossa mamãe passou essa gravidez. O que faltou para nossa mamãe? O que faltou em termos de emoção, de acolhimento, de garantias, de segurança, tá? Segundo passo, se fomos amamentados. Se fomos amamentados, já tivemos um vínculo mais próximo. Então, um pouco dessa nossa necessidade já foi suprida. Aí vem toda essa nossa criação, né? Comer para ficar forte, gordo, corado, bonito. Come mais, vai comer só isso. Quem come bastante fica forte. E toda essa cultura que foi criada em torno de um prato farto e um prato cheio. E já na idade adulta, com as nossas frustrações, né? Ou as compensações, até mesmo quando a gente chegava em casa e
a gente era recebido, principalmente no nosso país, que é o Brasil, nós temos a cultura de agradar as pessoas que vêm na nossa casa com comida. Então, nós fizemos comidas diferentes, nós recepcionamos com comida. Então, é cultural uma mesa farta, bastante comida, ofertar comida. É cultural, é a nossa prática de boas-vindas. Então, vocês concordam que o nosso cérebro ele vai se formando e criando os caminhos, tudo nesse contexto, né? Opa, comida é bom, comida é acolhimento, comida é sinal de sou bem recebido, sou bem-vindo, e a gente vai fazendo as associações. Então, é muito natural que num período de frustração, de angústia, de tristeza, a gente tente buscar na comida essa compensação para alguma coisa que está faltando. Isso tirando as necessidades biológicas e físicas dos elementos. Exemplo, eu explico. Muitas vezes nós sentimos uma fome que pode ser confundida com sede. O cérebro não sabe a diferença entre fome e sede, tá? Nós podemos confundir a nossa fome com alguma necessidade que o nosso organismo está precisando, algum tipo de vitamina, algum tipo de nutriente. Então, ele vai buscar na comida até que ele encontre aquilo que está precisando. Por exemplo, vitamina C, né? Vitamina C que tem nas frutas cítricas, um exemplo, ele vai sentir a necessidade da vitamina C para criar mais imunidade no organismo. Sentiu que o organismo está ficando um pouquinho debilitado, está chegando um pouco de inflamação, de gripe, então ele precisa de uma quantidade maior de vitamina C. Aí ele vai mandar a mensagem para você que está com fome. Ele não vai mandar a mensagem, eu estou com vontade de comer uma laranja, eu estou com vontade de comer um kiwi, de tomar um suco de limão. A menos que você esteja com a sua consciência bem mais aflorada, que você sinta essa necessidade. E alguns podem sentir até a necessidade de comer coisas que nunca comeu antes, por exemplo, beterraba. Às vezes eu tenho necessidade de comer beterraba, eu não comia beterraba, porque o meu organismo está precisando. Então, a compulsão alimentar, ela vai além, tá? Além das necessidades bioquímicas e químicas que o nosso organismo precisa, ela também vai principalmente para o emocional. Porque quando eu como, quando eu me alimento, quando eu encho a minha boca, eu estou enchendo o meu ser de acolhimento, de carinho, de amor. É uma coisa que ninguém consegue me dar e a comida vai me dar. Essa necessidade de alimento, essa necessidade de mastigação. Por quê? Porque eu não me conheço o suficiente, eu não consigo entender que a hora que chega essa compulsão alimentar, essa vontade de comer muito, que é alguma coisa que desencadeou, ou eu quero uma compensação porque eu fiz alguma coisa e eu estou muito feliz, ou eu estou com uma sensação de vazio, ou eu estou com raiva, ou eu estou com vontade de chorar, e eu vou ali e a comida me sacia. E ela sacia, principalmente o doce. A maioria das pessoas que são compulsivas em comida são compulsivas por doce, porque o doce vai dar uma compensação imediata para o teu cérebro, tá? A sensação de bem-estar e transformando isso em energia muito rápido. Só que tem um efeito rebote, tá, gente? Então, vamos falar agora da associação da comida com os olhos, né? Para quem não sabe, eu sou iridóloga e a cor dos nossos olhos revelam algumas características do nosso organismo. Por exemplo, eu tenho um olho claro, eu tenho um olho verde azulado, e esse meu olho claro, quando eu como doce, quando eu como as farinhas que são muito processadas, as farinhas brancas, eu fico com o meu organismo mais debilitado, eu me sinto mais cansada, eu me sinto mais letárgica, mais lenta, eu acumulo mais muco, tá? No meu organismo, o pigal, o muco, eu preciso ingerir mais água. Já que quem tem os olhos mais escuros, tem mais disposição física.
Pode comer mais alimentos assim não tão saudáveis, tá? Que o organismo deles não vai reagir tão facilmente. A mesma coisa se dá para quem tem os hematogênicos que têm olhos escuros, os linfáticos que têm olhos claros, tá? Linfáticos, porque o nosso sistema da nossa linfa, que vai fazendo a limpeza das impurezas que nós temos no organismo, ele é um pouco mais lento para processar, ele é um pouco mais delicado, ele é um pouco mais frágil. Já quem tem os olhos escuros, não. Por exemplo, uma pessoa de olho escuro, ela fica gripada num dia, no outro dia já tá no uhul. A pessoa de olhos escuros de castanho a castanho escuro, olho preto não existe, tá, gente? Ela precisa sempre do externo. Você pode ver aonde tem uma pessoa com olho escuro, ela gosta muito de estar com muitas pessoas, ela está sempre muito ativa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ela tem pouca necessidade de sono. Uma pessoa espiritualmente do olho escuro, ela tem como missão, como objetivo de vida, como propósito, a doação. Então ela se doa, ela doa energia, né? Ela colhe aquela energia e doa a energia do fazer, 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 fazer. Quem tem os olhos claros, eu já vou falar dos mistos, tá? Quem tem os olhos claros é transmutar a energia. Tudo que quem tem um olho escuro acolhe, faz, joga, né? Aumenta essa energia, o olho claro ele transmuta para acender, para abrir mais. Principalmente o olho azul muito claro, tá? Isso falando em iridologia e falando na energia das pessoas, né? Para nós chegarmos nos alimentos. Quem tem o olho misto, que não está ali nem entre o castanho, nem entre o verde, os méus, os castanhos muito claro, principalmente o olho mel, já são organismos extremamente fragilizados, tá? Fragilizados no sentido de são mais sensíveis à má alimentação, são mais sensíveis aos vícios e, por incrível que pareça, são onde se encontra o maior número de vícios, como bebidas, como drogas, como má alimentação. Por quê? A gente não tem a consciência que o nosso organismo ele é inflamado, que o nosso intestino ele sempre foi inflamado. Então a gente não sabe porque acostumou sempre com isso. Mas à medida que nós vamos tomando consciência e diminuindo os alimentos que causam esse processo inflamatório, a gente vai vendo quando a gente come determinados alimentos que o organismo já responde, tá? Que ele já fica indisposto, que ele não fica bem, que ele tem diarreia, que ele tem constipação. Quem tem olhos mais claros precisa muito de ingestão de líquidos, de muitos líquidos, muita água, muito chá. O café, ele é um estimulante para nós. Não seria bom para ninguém, né? Mas é uma cultura do Brasil, né? E o café vicia sim, tá, gente? Eu tô tomando café. Então, falando na compulsão alimentar, se a gente tem a consciência, né? Que quem tem os olhos claros, assim como quem tem os olhos escuros e quem tem os olhos cor de mel, que não deveria comer a farinha processada. A farinha processada aí nós trazemos trigo, farinha de trigo, açúcares, né? Qualquer outro tipo de processamento em que a farinha fica muito branca. O que isso vai trazer para o teu organismo, além de se transformar em açúcar, né? Depois dele metabolizado, ele vai se transformar em muco, inflamação. Sabe o catarro que a gente tem quando a gente fica gripado? É isso que vai fazer com o nosso corpo. E nós, dos olhos clarinhos, vai acentuar muito mais de 2,5 vezes, tá? Esse processo por quê? Porque o nosso sistema linfático, ele é um pouquinho mais lento, ele é mais delicado, ele se incomoda mais. Então, quando nós temos um processo de gripe, um processo de indisposição, não é porque nós somos mais dengosos, é porque nós sentimos mais. Então, quem tem o olho mais claro não consegue ficar muito tempo com muita aglomeração de gente, com casa muito cheia,
com muito oba-oba, com muita festa, tá? Porque nós precisamos de um tempo maior para nos recuperarmos. E em consequência disso também, o excesso de comida para nós é uma coisa assim que nos atinge diretamente. Então tem muitas pessoas que vão escutar e dizer assim, mas eu não sinto nada disso, eu não sou assim. Aí você precisa ver o teu organismo, provavelmente teus olhos têm uma tonalidade mais escura, tá, gente? Então, dá sim para substituir a nossa alimentação. Muitas vezes nós precisamos de um processo de mastigação mais forte, por quê? Porque o nosso emocional ainda tá ali processando, né? Então, a boquinha nervosa que precisa comer alguma coisa, dá para substituir por castanhas, tirinhas de cenoura, né? Crua, que fica crocante, de beterraba, frutas com bagaço, tá? Não pode ser muito excesso de frutas por causa da frutose, que se transforma em açúcar no sangue também. E nós podemos substituir a nossa compulsão alimentar quando a gente tem consciência, né? Uma vontade de comer alguma coisa, uma fome louca. Começamos por água, tomamos água, vamos ver se é aquilo. De repente um chazinho, um chá fantástico para auxiliar bastante na compulsão alimentar é um chá de cravo com louro. Coloca 3 folhinhas de louro, uns 4 cravos, deixa ferver, esfria, deixa na geladeira. Quando sentir fome ou sede, tomar esse chá. O que esse chá faz? O louro, ele é um processo, o louro e o cravo, tá? Ele é um processo anti-inflamatório do corpo. Ele vai limpando o nosso organismo, junto com bastante água, né, gente? Eu não tô dizendo aqui que nós devemos comer só isso ou só aquilo. Ideal, bom seria ser, né? Nós podemos nos permitir, sim, mas ter consciência que um dia a gente vai comer bastante, como foi a ceia de Natal, o dia de Natal, e na próxima semana a gente pode reduzir isso com mais ingestão de líquidos, aproveitando que é verão, né? Mais ingestão de líquidos, diminuir o consumo de bebida alcoólica, cerveja. Cerveja é um verdadeiro processo inflamatório para o organismo, por causa dos componentes que tem a cerveja, tá, gente? Então, principalmente as pessoas de olho claro, não é recomendado. Os mistos, nem se fala. Normalmente são os que mais bebem, não é verdade? Então, se você identificar o seu organismo, se você passar a entender mais, ter mais consciência, procurar cozinhar o seu alimento, ou se você come fora, começar pelas folhas, pelos alimentos vermelhos, que é tomate, que é beterraba, que tem antioxidantes, né? Que ajudam na alcalinização do nosso sangue, que o nosso sangue, ele acontece o seguinte, ou ele está inflamado por causa das farinhas brancas, cerveja, álcool, emoções, sentimentos, tá? Ou você vai deixando ele mais alcalino, suco de limão, jejum intermitente. Você quer uma receita para um organismo saudável? Jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum intermitente ele vai deixando o nosso corpo mais alcalino. Um corpo mais alcalino, mais cítrico, não dá oportunidade para as doenças chegarem até nós, para que a doença se instale. Feliz Natal, Ivani, querida, para você também muitas bênçãos na sua vida. Então, se nós temos essa consciência e, assim, coincidentemente, né, por acaso, algumas pessoas que estão em processo de câncer me procuram, sem elas saberem, né, gente? O meu marido faleceu de câncer de pulmão e eu estudei muito sobre a doença, sobre o organismo e depois, coincidentemente, a vida me levou a ter uma clínica de emagrecimento e reeducação alimentar para entender todo esse processo, né? Então, quando eu tive essa pergunta de válvula de escape é a comida, eu achei muito importante a gente abrir uma live para falar só desse tema, né? Compulsão alimentar.
É sério isso. É sério e é bem maior do que a gente imagina. A compulsão alimentar atinge muitas pessoas, tá? Principalmente a mulher. A mulher tem uma cobrança muito grande, a sociedade tem uma cobrança muito grande em cima do corpo feminino, né? Que tem que ter as formas, que tem que ser magra, que tem que isso, que tem que aquilo. Mas nós mulheres precisamos ter a consciência de como é que é nosso biotipo, né? Por exemplo, eu sou um biotipo que eu tenho bastante seio. É da minha genética, né? Da minha formação. Eu tenho do lado genético de 3 lados de avós alemães. Então, a estrutura do corpo físico alemão é assim. O corpo, naturalmente, ele tem um formato. A gente vai trabalhar, fazer exercícios, ter uma alimentação, mas ele tem um formato que você veio. E aí, energeticamente falando do teu corpo, cada formato de corpo veio com um tipo de energia a ser feita. O meu formato de corpo é a energia do fazer, tá? Então, eu tenho muito fogo na minha energia, que é o fogo, é o processo do fazer, do estar sempre fazendo. Pela leitura dos meus olhos, ele é água, né, gente? Pela leitura dos meus olhos, aí no emocional e no processo energético de fazer, eu sou a falada na iridologia ponta de lança. O que isso quer dizer, Cris? A ponta de lança, você tem o arco, né? A flecha, para você atirar a flecha. E onde é que está a ponta da lança? Lá na frente. O que isso quer dizer? Que a ponta da lança está enxergando aquilo que quem está atrás, o arco, o final da flecha, ainda não viu. Os chamados visionários, tá? A Cris está, né, se vangloriando alguma coisa. Não, não é nada disso, é a característica, tá? E realmente eu digo, quando eu falo alguma coisa, eu vi isso, aquilo, vai acontecer tal coisa, depois eu digo, eu falei. E aliado a uma expansão de consciência, que quando a nossa consciência se expande, a gente também consegue ver as coisas. Porque a tua consciência está aqui, você vai iluminar, ver aquele raio, né, desse tanto. Ela está aqui, você vai ver esse tanto. Ela está maior, você vai ver num raio maior. É como quem sobe uma montanha, né? Na montanha você vê as árvores, quando você sobe lá em cima você vê toda aquela paisagem. A vista do mar, a vista das grandes cadeias e por aí vai. Um pouquinho gripada hoje, gente. É muito ar-condicionado, muito calor, aqui tá muito quente. Então, a compulsão alimentar vai além, tá? Quando a gente tem um conhecimento e vem aquela fome maluca, toma uma água, toma um chá, vai fazer seu próprio alimento. Vai fazer seu próprio alimento, aquela alquimia do você cozinhar, de fazendo o seu próprio alimento ali, você já vai tomando consciência do que o teu organismo quer. E se você conseguir se ouvir mesmo, você vai saber o que está faltando no teu organismo. E muitas vezes uma compulsão louca por doce, uma vontade louca de comer um doce, escovar o dente basta. Porque nas pastas de dentes tem o mentol, né? Que dá essa saciedade. Não aconselho o chiclete, gente, porque o chiclete ele vai preparando o seu estômago para receber o alimento e vai produzindo mais enzimas de digestão. Então, isso pode agredir a mucosa, né, do estômago. Para quem me conhece, para quem acompanha aqui, que uma das minhas válvulas de escape, digamos assim, é fazer a feira aos sábados, né? Eu amo ir na feira porque são produtos naturais. A gente foi criado assim em casa, minha mãe fazia horta e a gente colhia da horta para fazer as sopas de legumes, as saladas. E eu gosto muito de ir na feira e buscar aquilo tudo fresquinho, aquele produto que não é comprado no mercado, que 2, 3 dias está estragando. Então, o que eu compro toda semana, que isso é sagrado, é batata baroa,
rúcula, alface, milho verde, temperos verdes, frutas cítricas, tá? Agora é a época das ameixas, né? Eu amo ameixa. E as variedades que vão tendo, né? Tomate, sempre, 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 sempre. Eu não uso extrato de tomate industrializado. Eu uso só tomate fresco. A gente sabe que os tomates têm bastante agrotóxicos, né? Mesmo os que se dizem orgânicos, porque como nós temos as correntes de vento que acontece, então, por exemplo, eu tenho uma plantação a 20, 30 quilômetros com transgênicos, com adubos industrializados, e eu tenho uma horta orgânica com uma certa distância, quando tem o vento, vai levar. Não existe alimento 100% orgânico, tá, gente? Gostaríamos que tivesse, mas por toda uma questão climática, pólen, pássaros, tudo não existe 100%. E o nosso organismo, ele está acostumado, habituado, né? Então, o que eu diria para vocês? Mas eu não consigo ainda ter uma alimentação tão balanceada. Comece aos poucos. Tem os grupos, né? Se você buscar na internet, tem os grupos dos verdes, os grupos dos amarelos, os grupos dos vermelhos, o que você pode comer sempre, o que você pode comer de vez em quando. Se dá a oportunidade de comer uma besteirinha ou outra de vez em quando, tá tudo certo. Se na sua constância você tem uma alimentação de uma forma equilibrada. Aqui em casa acontecia assim, né? Quando a Bianca era mais jovem. Eu ia ao mercado e fazia 2 compras, as compras dela e as minhas compras, né? As minhas compras mais assim numa linha natural, mais orgânica, mais frutas, e ela aquelas coisas de adolescente, aquelas coisaradas todas. E tinha uma prateleira minha no armário, só das minhas coisinhas, as outras das coisinhas dela. E aos poucos ela foi buscando as minhas coisas, sabe? Quando eu via, não tava ali, eu experimentei, é tão bom, eu gostei. E aos poucos eu fui mudando a alimentação em casa para só as coisas naturais. Hoje mudou de um jeito que ela se alimenta assim de uma forma bem mais natural, bem mais orgânica, muita comida em casa, que, por exemplo, ela já toma café sem açúcar, não toma mais refrigerante de espécie nenhuma. Tá na cerveja ainda, né? Mas a consciência alimentar, ela vem aos poucos, e o nosso paladar, ele é infantil, tá? Até que a gente faça uma reeducação alimentar, dieta não resolve, tá, gente? Porque dieta a gente vai estar entrando na escassez, o nosso cérebro vai entendendo que a gente tem falta, que nós não temos aquilo para comer e que nós estamos nos privando de uma compensação, de um carinho, que é comer, né? Então, a dieta não vai funcionar. Se reeducar alimentarmente, sim, vai funcionar, porque a gente vai ter constância, né? E para quem acredita, acham ou falam que comer de forma mais equilibrada e saudável é muito caro, está completamente enganado. Matematicamente falando, colocando na ponta do lápis, você vai a uma feira, né, comprar os teus produtos, e você compra no mercado as coisas que você não tem na feira. Normalmente na feira tem, né, como os grãos. E se você fizer uma dieta equilibrada para quem é vegetariano, só de vegetais, frutas e vegetais, para quem é carnívoro, que acrescenta uma carne vermelha, um peixe, um frango, você vai gastar muito, mas muito menos do que uma alimentação dita convencional, né? Onde a gente compra aquelas caixinhas dos embutidos, das coisinhas prontas ali, onde a gente compra no fast food os lanches rápidos que chegam, né? Então, com certeza, o teu organismo, o teu paladar e o teu bolso vão agradecer, tá?
Então, voltando a falar das compulsões alimentares, das válvulas de escape na comida, o que pode ser substituído, tá? Essa válvula de escape. Exercício físico, porque exercício físico ele vai liberar endorfina, uma boa leitura que vai te ajudar a liberar ocitocina, a sensação de bem-estar, música, ó. Nesse momento a música são montanhas, tá? Ou a música, algo que te acalme. Edu, muito bem-vindo, querido. Algo que te acalme, né? Que traga a sensação de bem-estar. Conversar com amigos. A leitura eu já falei, né? Religiosidade também nutre, tá, gente? O que é religiosidade, Cris? Primeiro, religião nos liga, né? A nossa fonte, ao Criador, a Jesus Cristo, a quem é de universo, natureza, trilha. Por que religiosidade, Cris? Porque muitas vezes temos carência emocional de pessoas, de contato de pessoas. Então, participar de uma religião, de uma igreja, de uma comunidade, de algum projeto, vai te nutrir emocionalmente. E o melhor de todos, tá? A filantropia. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo vai trazer uma sensação de paz indescritível, de plenitude, de abastecimento muito, muito, muito grande. Desafios todos nós temos. Vontade de comer besteira, de comer algo diferente, nós temos. Tá? E é normal. E se a gente entender que o nosso cérebro sempre vai ter um vício, a gente direcionar esse vício para algo que seja construtivo, que seja bom, que nos ajude, que nos anime, certo? Eu fui uma pessoa que eu fiz exercícios físicos, primeiro porque eu gosto, né? Depois porque eu tomei a consciência que é bom, uma vida toda. Tá a Ângela aqui, né, Ângela? Agora a Ângela me convidou para um grupo de voleibol. Graças a Deus eu amo vôlei. Temos que resgatar o nosso aqui do condomínio, que como somos um bando de aposentados, alguns vão se lesionando, né? E outros se mudaram também, e outros já partiram. Então, gente, não é só a compulsão alimentar, é a consciência do porquê que eu estou tendo compulsão alimentar. Por que esta está sendo a minha válvula de escapes? Querem dicas de livros para vocês lerem e se sentirem conectados? E uma leitura gostosa? Peça e será atendido, que é uma canalização dos Abrams. Aí, para quem acredita, né, para seres extrafísicos que estão em outra dimensão, em outro planeta, em outra esfera. Tempos de Espera, Padre Fábio de Mello, porque ali fala da alegria da ansiedade, transformada em expectativa na espera de uma resposta. São dois amigos que trocam cartas e o final é muito surpreendente. É um filme assim, é um livro assim muito, muito, muito gostoso. Para quem gosta de filme, O Som do Coração. É um filme assim, a certeza na espera, na busca também. Porque a maioria das nossas compulsões vem da nossa ansiedade. E se a gente entender que muito se fala na ansiedade, que essa ansiedade é estar na frente, né? Por quê? Porque nós não sabemos do futuro e viver no agora para a gente é o nosso maior desafio. Mas nós temos que entender que assim como o vício do nosso cérebro, ele tem que estar viciado em alguma coisa, vício nada mais é do que fazer alguma coisa que nos dê compensação imediata e sempre queremos mais daquilo. A ansiedade também, a ansiedade vai estar presente na nossa trajetória e isso é perfeitamente natural. E transformar essa ansiedade numa espera gostosa. Sabe quando a gente vai viajar, que a gente está naquela expectativa de fazer as coisas? Quando a gente vai
encontrar com um amigo, uma amiga interessante, que a gente gosta daquela companhia, transformar a ansiedade nisso, em algo bom. Lembra quando nós éramos criança, que os nossos pais chegavam do supermercado e aquele barulhinho de bala? Até hoje, se alguém fizer um barulhinho de plástico, a gente fica assim mais atento. Então, transformar a ansiedade, que nos deixa em desequilíbrio, pelo um estado de expectativa, que nos deixa com uma ansiedade boa. Quando a gente toma consciência das coisas e do nosso entorno, o fardo fica mais leve, né? Quando nós vamos sabendo quem somos, como agimos. Eu sou uma pessoa que tenho tendência a ser mais ansiosa, eu tenho. Essa semana, antes do Natal, eu tive 3 crises de pânico. Eu ainda tenho crises de pânico, gente. Mas é assim, como eu já conheço ela, como eu sei que ela vem, eu deixo ela passar. Tá? O que abastece cada um é individual de cada um. Eu me abasteço fazendo trilha, fazendo esportes, meditando, assistindo um bom filme, aprendendo, fazendo lives, conversando com vocês. Mas isso é de cada um. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de leitura, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de ir para a natureza, tem gente que gosta de fazer um churrasquinho com os amigos. Isso é de cada um. E para você se conhecer mais, você precisa estar conectado com você mesmo, né? Você precisa estar mais tempo com você mesmo e não ser um fugitivo de você mesmo, porque não tem para onde fugir. Querem mais uma dica de filme de energia, de proteção de energia e de expansão de consciência? O filme Lucy. Tá? Ele é uma ficção científica, ele não é um filme novo, não sei se tem em algum canal, em alguma plataforma, acredito que no YouTube deve ter ele integral. Ele fala sobre expansão de consciência. Não se assustem com o começo do filme, que ele é um pouco pesado, mas é a didática o que ele explica, tá? O que é uma expansão de consciência. Enquanto a nossa consciência tá, enquanto a nossa consciência vai expandindo em mais e mais, qual que é o nosso campo de visão. E o outro filme que eu indico quando eu dou os meus cursos, A Profecia Celestina, que ali nesse filme que ele se passa numa cidade perto de Machu Picchu, que ele nos explica como a nossa energia nos protege. Quando nós estamos mais conectados a uma energia superior, como nós somos protegidos, inclusive das compulsões. Então, meus amores, se alguém tiver alguma pergunta, vamos ver quem entrou aqui. Isaías, Theo é lá do Camizungo. Sopro de Alegria, a Rita, né, que foi com a gente na caravana. Rita, desejo que você esteja muito bem, que esteja totalmente curada. O Amorim, a Cibele. Cibele, que saudade, Cibele. Vamos marcar um café, um chá, alguma coisa. A Sandra, Ana querida, a Sandra Bento, o Bruno Melo. Gente, por que eu tô com o meu boné e a camisetinha azul? Ou às vezes é a preta ou às vezes é a branca, escrita ONG Atos, né? Porque nós tivemos uma pequena pausa, sim, né? Para as festividades de Natal. Mas o trabalho com a ONG continua, tá? A arrecadação para comprar as máquinas de costuras para as mamás, para fazer a profissionalização delas em máquinas industriais para construção, para confecção de uniformes, e depois essa marca Camizungo colorida. Quem assistiu a minha live com o Romário, o angolano, viu as roupas, né, que ele veste. Essa roupa angolana da África, ela é muito divertida, ela é muito alegre, tá? Ela tem um estilo muito Romero Brito, que eu gosto muito, né? Muito, muito, muito. E eu me identifiquei muito com isso. Sem falar que é uma causa, sim, não é uma causa nobre, é uma causa que ultrapassa a nobreza, porque é para mudar a mentalidade de uma comunidade onde não tinha nem água. Hoje eles já têm 2 poços artesianos, eles já têm escola, eles têm posto médico e de saúde, tá? Eles têm profissionalização como costura,
como área de informática. Então, a compra desse maquinário, Cris, eu não tenho um valor para doar. Qualquer valor importa, gente. Qualquer valor importa. Nós temos, acho que quase R$4.500 até agora acumulado. A máquina está em torno de R$3.000 cada uma. A ideia seria colocar 10 máquinas, porque aí, além das mamás e dos meninos que já trabalham lá, que são em 7 pessoas, nós poderíamos colocar mais 3 pessoas, né? E depois essas pessoas, elas estão aptas para ensinar mais pessoas. Então, é uma ONG com muitas necessidades. Tem mais de 1.300 crianças. Porque a comunidade onde tem a ONG e as comunidades vizinhas, sabendo que ali já há um projeto diferente, elas vão lá pelo menos para uma refeição por dia para os seus filhinhos. E tem dias que nem refeição eles fazem. Então, gente, R$20, R$30, R$10, um lanche que eu não coma, uma refeição, uma única vez do dia que eu substitua por um valor para doar para a ONG, nada vem para o meu nome, tudo vai para a conta da ONG, tá? Aí quem fez a doação me manda o recibo, estou fazendo uma planilha de todo mundo que me doou e eu apresento para a ONG, arrecadamos tanto, queremos comprar tais máquinas, assim, além das máquinas tem os acessórios, né, gente? Os acessórios que elas trabalham hoje, assim, é óbvio que é do mais em conta, né? Então é linha que arrebenta muito. As máquinas que elas trabalham são máquinas manuais, aquelas de pé, sabe aquelas pretinhas, com a cintura bem fininha? São de pé. As tesouras, gente, que elas têm que fazer o corte, olha, não é fácil. E assim elas trabalham, com trabalho de formiguinha. Então vocês entendem que a gente está dando dignidade. A gente não está lá fazendo um depósito para a ONG distribuir. Lógico que a ONG sabe perfeitamente onde estão as maiores necessidades, né? E todo o trabalho que eles estão fazendo lá. Mas esse trabalho da costura, vocês concordam que é dignidade que está sendo dado para essas pessoas? Tem o Albino que trabalha lá, o Albano, perdão. Albino é um outro menino. O Albano que trabalha lá, que o sonho dele é ser alfaiate. Ele já ganhou de um dos missionários uma máquina, ele comprou uma máquina manual, porque como ele ainda mora em casa de chapa, né, ele precisa de uma máquina manual. Ele coloca para fora da casa e costura ali quando ele não está lá no Camizungo trabalhando. Então essa consciência, já tem umas 2 ou 3 mamá que me pediram uma máquina para elas terem na casa delas, para elas costurarem também. Então a ideia principal primeiro é montar, né, essa sala de costura, ampliar essa sala de costura com ferramentas, né, para uma qualidade maior. E aí a gente fazendo essas modas africanas para que elas se espalhem pelo mundo, porque as redes sociais, elas estão aí para isso, para nos conectarem, para nos interligarem, né? E nós já temos uma lista de algumas pessoas que querem ir para Angola, tá? Para uma caravana no próximo ano. Nada melhor do que você ir lá, sentir essa energia, sentir o seu coração vibrar como nunca, entrar nesse processo de cura para querer derramar em cima do seu irmão. Então, o trabalho, sim, tá? Da ONG, das arrecadações continuam, tá, gente? A gente veio aqui falar de compulsão alimentar porque é um assunto muito sério, né? Que leva a doenças sérias, gravíssimas, como o câncer, tá? Como a obesidade mórbida, que atinge todos os outros órgãos, né? Então, trazer essa consciência que não é simplesmente se alimentar ou comer, tá? É comer com consciência. Tá bom, meus amores, obrigada, façam um excelente dia. Aqui tá um dia muito lindo. Tem estado muito, 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 muito calor. Temos uns diazinhos aí de folga, mas aqui com o Camizungo não para, tá bom?
Beijo grande, fiquem bem, aproveitem muito a terça-feira de vocês. Vamos escutar mais um pouquinho. O nosso ambiente onde nós vivemos e estamos inseridos, ele sente as nossas emoções, tá? As emoções de quem vem na nossa casa, as emoções dos nossos vizinhos. Então é muito interessante que a gente mostre para o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso meio de locomoção, que tem paz, que tem harmonia, que tem tranquilidade, que a vibração seja sempre boa. Um bom dia, um beijo grande para vocês. Eu tô tendo umas ideias aqui, acho que de repente eu vou trazer umas ideias novas daqui a pouco aqui para vocês, tá bom? Beijinho.